Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para a nossa aula de física do primeiro ano. E a nossa aula tem um tema aí que é um tema muito importante não só para o primeiro ano, mas para todo o ensino médio de vocês, que é a introdução à física. Parece um tema muito geral, mas é um tema onde a gente vai tratar da definição da física, né? Qual que é o objeto de estudo, das principais ramificações da física, né? Quais são as subdivisões aí dentro da física, quais áreas de estudo a gente tem na física. A gente vai ver sobre grandezas físicas, sobre unidade de medida, e ainda a gente vai falar um pouco sobre notação científica, que é uma das bases aí para a gente começar a estudar física, tá certo? Então, a gente, nos slides aí, vocês vão perceber que no canto esquerdo a gente tem o tema da nossa aula, Introdução à Física. No ponto central, a gente vai ter sempre a nossa disciplina física com o professor Apóstolo, né? Qualquer coisa, procura lá no Instagram também, esse arroba aqui, tá? Que vocês me encontram lá. E aqui no canto direito a gente vai ter onde vocês estão nos slides e a página, tá? Então, para facilitar para vocês aí, sempre estejam de olho nessas partes de baixo aí, que aí vocês se localizam. Qual que é o tema e qual que é a página e tópico que a gente está aí dos slides, tá certo? Então, o que veremos? Nós veremos a definição de física, né? O que a física estuda, quais são os principais ramos aí, né, dentro da física, grandezas físicas, que é algo que a gente precisa entender bem para conseguir trabalhar aí ao longo dos 3 anos do ensino médio, sistemas de medida, qual o sistema de medida que a gente usa? A gente usa o sistema internacional, então a gente vai falar um pouquinho dele. Referencial inercial, que é um tópico importantíssimo para toda a física, tá certo? Sistema de coordenadas, né, baseando aí no referencial inercial, e notação científica. E, de quebra, eu vou colocar para vocês aí fotos, né, e sempre vou estar comentando um pouquinho de vários físicos e cientistas que contribuíram para as áreas específicas dentro da física, tá? E aí já coloquei para vocês aí a imagem de Einstein, né, que é provavelmente o físico mais famoso aí da história, né, se não um dos mais famosos, né? Geralmente todo mundo conhece Einstein, quando vê uma foto sabe que é ele. Então eu coloquei aí pra gente, tá certo? Bom, vamos lá. Então, definição de física. Física é a ciência que estuda fenômenos naturais. Basicamente, a física vai estudar tudo que está relacionado aos fenômenos naturais, como movimento, como eletricidade, como temperatura e calor, como fenômenos relacionados à luz, relacionados ao som. E tudo isso é através de experimentos, certo? Através da prática e relacionando isso com teorias. Então, desenvolvimento de teorias ou teorias que provem os experimentos ou que prevejam o resultado dos experimentos. Isso é, no caso, o objeto de estudo da física, tá certo? A física ela utiliza matemática como linguagem para comunicação entre os cientistas e entre, claro, não só os cientistas, mas os estudantes de física. Quem estuda física utiliza a matemática como linguagem, tá certo? Assim como o português, por exemplo, é utilizado, né, em história, geografia, filosofia e também em física, muitas vezes, a matemática é usada de maneira mais geral. Por quê? O português não é universal, né? Não é todo mundo, de todo lugar do mundo, que entende português, mas a matemática é compreendida, né? Eu coloquei uma fotinha de Galileu aí pra gente, tá? Para vocês já irem se habituando, já é tido como pai da física, tá certo? Pai da física moderna, no caso, né? Não da física em si. E vocês já vão se acostumando aí com o rosto dos físicos, tá certo? Então vamos começar aí falando sobre os ramos da física. Bom, o primeiro ramo da física, que possivelmente foi o primeiro ramo consolidado da física, é a mecânica. Esse ramo ele estuda os movimentos dos corpos e ele vai estudar também a interação entre corpos, certo? E o comportamento quando eles são submetidos à força, sejam essas forças externas, internas e tudo mais, tá? Geralmente a gente vai se basear na mecânica newtoniana ou a mecânica de Newton, e aí eu coloquei para vocês uma foto de Newton aí, tá? Que é o principal cientista, justamente nessa imagem ao lado, juntamente com outros nomes que a gente vai ver, como Arquimedes, Ptolomeu, Aristóteles, Galileu, Hooke e outros, tá certo? Bom,
a gente tem divisões aí dentro da mecânica. A primeira é a cinemática, que estuda como os corpos se movimentam, né? Então vai estudar referencial inercial, espaço, tempo, velocidade, aceleração, certo? Vai estudar como os corpos se movimentam. Ele tem uma posição x, ele tem um tempo t, tem uma velocidade, tem uma aceleração. A dinâmica vai estudar o porquê os corpos se movimentam, por que o carro se movimenta, porque ele tem a combustão ali no motor, por exemplo, ou porque alguém teve que empurrar o carro. Então vai estudar as forças aplicadas sobre os corpos e a interação entre vários corpos, tá certo? E a hidrostática, né, que é a parte da mecânica que visa estudar os fluidos, certo? Então, geralmente a hidrostática vai estudar os fluidos em repouso. A gente tem outras divisões da mecânica, claro, mas eu citei essas três que talvez sejam as três principais, tá? Mecânica aí dos corpos, de partículas, e a mecânica dos fluidos, tá? Um pouquinho só uma ideia aí de como funciona. Bom, a termologia é a segunda ramificação da física principal aí, e ela é a parte da ciência que estuda os fenômenos relacionados à temperatura e calor. Então, além das interações com a matéria, vai estudar o conceito de temperatura, o conceito de calor, dilatação térmica, as leis da termodinâmica. Então, talvez termologia seja o termo mais amplo aí para o estudo desses fenômenos relacionados à temperatura e calor. Então, a gente tem a termometria, certo? Que é a divisão da termologia que estuda a temperatura. Ela estuda escalas termométricas e as relações, claro, né, entre uma e outra, e as formas que a temperatura pode ser medida. Então, quais tipos de termômetros, por exemplo, a gente pode ter? Quais instrumentos de medida para a temperatura a gente pode ter? A gente tem a calorimetria, que é a divisão da termologia que vai estudar aí os fenômenos relacionados ao calor, né? O nome já diz, calorimetria, certo? Então, calorimetria, tudo relacionado a calor, que é a nossa energia térmica em trânsito, né? Depois a gente vai entender um pouco melhor sobre isso aí. Relaciona calor específico, capacidade térmica, calor latente e outros conceitos. E a termodinâmica, por último, dentro da termologia. Às vezes a termodinâmica pode vir como área maior, mas geralmente a gente coloca a termologia como estudo maior e a termodinâmica como sub-área, tá? Ela estuda basicamente as relações entre calor, trabalho e energia, definindo as leis da termodinâmica para a gente, tá? E aí do lado eu coloquei para vocês a imagem de Lord Kelvin, ou William Thomson, né? Que é um dos principais cientistas, se não o principal cientista dentro aí da termodinâmica, junto com outros nomes aí, a gente tem nomes muito importantes também, como Boltzmann, Carnot, a gente vai ver aí sobre o ciclo de Carnot, né? A segunda lei da termodinâmica, Gibbs, Boyle e Clapeyron, que a gente vai ver sobre as leis dos gases, Celsius, que a gente vai falar também nas escalas termométricas, né? Então tudo isso aí a gente vai ver já lá no segundo ano, tá? O foco do nosso ano é estudar mecânica, e do segundo ano a gente vê aí termologia. Bom, eletromagnetismo, né, que talvez seja um dos mais conhecidos, mais acessíveis aí para a gente, porque a gente não vive, por exemplo, sem eletricidade hoje em dia, né? E a eletricidade é um subtópico aí do eletromagnetismo. Basicamente, o eletromagnetismo vai estudar os fenômenos elétricos da eletricidade e os fenômenos magnéticos, por exemplo, de campos magnéticos, de ímã, em conjunto, e um interagindo com o outro e produzindo o outro, tá? Então, a gente tem a eletrostática, que vai estudar as cargas em repouso. A gente tem a eletrodinâmica, que vai estudar as cargas em movimento. E a gente tem a magnetostática, certo? Que vai estudar os campos magnéticos e os dipolos magnéticos parados. Porém, no final da magnetostática, a gente une aí a eletrostática, a eletrodinâmica e os fenômenos magnéticos da magnetostática, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui a imagem de Maxwell, que de longe é o principal cientista aí dentro do eletromagnetismo, tá? Tem outros nomes aí, depois vocês podem ver nos slides, tá? Isso aí tudo vai ser disponibilizado para vocês. Bom, a gente tem a ótica, que basicamente é o ramo da física que vai estudar fenômenos relacionados à luz. E aí eu coloquei para vocês a foto de Huygens aí, né? Que é um dos cientistas, né, que propunha que a luz era uma onda, certo? E a gente tem vários outros que estudaram aí, como Thomas Young, o próprio Isaac Newton, né? Ele estudou ótica, mas ele tinha uma visão diferente. E Snell, né, teve a lei de Snell aí da refração e tudo mais. A gente tem duas divisões, que são a ótica geométrica e a ótica física. Como a geométrica vai estudar
a luz, no caso a óptica geométrica vai estudar a luz como raios, né? Raios de luz, sem levar em consideração as propriedades ondulatórias. Então vai estudar todos os fenômenos que não precisem relacionar com as propriedades ondulatórias. Por exemplo, reflexão, refração, a gente consegue estudar só com raio de luz, espelhos, lentes e tudo mais. E a ótica física, que a gente vai estudar o comportamento da luz, considerando as propriedades ondulatórias, né, que a luz é uma onda eletromagnética, como interferência, difração e outros conceitos. Até a própria refração entra nesse meio aí, a gente pode estudar da visão da partir da perspectiva da ótica física, tá? E aí eu coloquei para vocês aí dois cientistas da física moderna, certo? E a física moderna basicamente é toda a nossa física do século XX, certo? Século XX, a partir de 1900 para frente, nosso professor tem 100 anos, sim, ela ainda está sendo construída, inclusive, é a nossa física moderna, tá? Tudo que eu falei para trás é a física clássica. Tudo que é do século XX e do século XXI é a física moderna. Então, é toda a base da nossa tecnologia atual é a física moderna, tá? Então, a gente tem duas divisões principais aí. A gente tem a mecânica quântica, tá? Que é a parte que vai estudar a mecânica a nível molecular e atômico, igual a gente vê lá na química, está começando a aprender sobre átomos lá na química. Então a física deu contribuições aí também com a mecânica quântica, tá? Então na foto de cima eu coloquei o Max Planck aí, que foi o cara que deu o pontapé inicial dentro da mecânica quântica, lá em 1904, né? 1903, 1904. E eu coloquei a foto de Schrödinger aí, é um nome meio feio, né? Mas se vocês pesquisarem digitando como eu coloquei, vocês vão ver que o cara é excepcional e é o cientista que fechou aí praticamente a teoria da mecânica quântica, certo? São os nomes principais aí que deram a possibilidade de a gente ter, por exemplo, hoje o celular na mão, o computador, né? Porque toda a base de transistores, de chips de computador veio aí desse estudo da mecânica quântica. E a teoria da relatividade, que é a teoria de Einstein, tá? Onde ele supôs lá que o espaço e tempo estão entrelaçados. A gente não vai entrar muito no mérito disso aí, para não delongar, mas é o principal cientista disparado aí, Albert Einstein, dentro da teoria da relatividade. Então é um cientista que viveu aí, ó, há 50 anos atrás ele estava aí dando contribuições. Claro que ele começou a estudar lá no começo do século XX, tá, gente? Ele estava presente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, dando contribuições científicas aí, inclusive algumas coisinhas dentro do projeto Manhattan, né? E uma série de outras coisas, até dentro da mecânica quântica também ele contribuiu. Bom, muita informação em pouco tempo, mas esses slides vão estar com vocês podem ler, vocês podem pesquisar o nome desses cientistas, tá? Tenho essa curiosidade, porque é de extrema importância que vocês comecem a se habituar com o nome dos físicos. E aí a gente passa para uma segunda parte, que são os conceitos básicos aí dentro da física, tá? Então, só para mostrar para vocês aí uma imagem que é impressionante, que é a imagem da Conferência de Solvay aí, tá? No século passado. E aí, se vocês procurarem essa imagem, claro que ela foi colorida artificialmente, porque só existia foto preto e branco, mas a gente tem vários cientistas aí extremamente importantes. A gente tem Dirac, a gente tem Heisenberg, a gente tem o próprio Einstein na frente aí, vocês conseguem achar o rosto dele. Como os outros rostos, possivelmente para vocês, são desconhecidos, procurem os rostos deles aí, tá, pessoal? Procura quem estava na conferência de Solvay, né, que é essa conferência que reuniu as maiores mentes do planeta em um lugar só, para discutir trabalho, discutir aí como que a física deveria passar, né? Então a gente tem, ó, Bohr, tem Marie Curie, né, que a gente tem aí como a mulher que ganhou 2 Nobels em áreas diferentes da ciência, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Química, e grande parte desses caras aqui são Prêmio Nobel, tá? Então tem Schrödinger aí atrás também. Só dá uma olhadinha que vocês vão ver que grandes nomes estão aí, várias contribuições deles para a evolução da física e da química também, tá, pessoal? Até da biologia aí tem caras aí que contribuíram. Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre grandezas físicas. Professor, o que é grandeza física? Grandeza física
é uma propriedade que pode ser medida. Por exemplo, a altura. A altura de vocês conseguem medir. A massa de vocês, ou seja, entre aspas, o peso, né, que é o conceito do dia a dia, vocês conseguem medir, certo? O que a gente precisa para medir uma grandeza física e quais são as coisas necessárias aí para definir uma grandeza física? Primeiro, a gente vai precisar de um número, ou seja, um valor numérico, um instrumento de medida e uma unidade de medida. Por exemplo, se a gente quiser medir a altura, a gente pode pegar um valor numérico, por exemplo, 2 metros de altura. O instrumento de medida pode ser uma trena, pode ser uma fita métrica, e a unidade de medida é um metro, certo? Então, a gente tem sempre esses 3 conceitos aí associados a uma grandeza física. A gente pode classificar essas grandezas em basicamente 2 partes. Primeiro, a gente pode falar se ela é fundamental ou derivada, tá? O que é a grandeza fundamental? É uma grandeza que é escolhida de forma arbitrária para compor um sistema de medidas. Para o caso do SI, a gente tem 7 grandezas fundamentais, mas existem outros casos que vai dizer, não, fundamental é só o espaço, o tempo, a massa e a temperatura, por exemplo. Ou então, o espaço, o tempo, a massa e a energia, certo? Para a gente vai usar o sistema internacional, então a gente vai olhar para as grandezas fundamentais do sistema internacional, mas elas são arbitrárias, tá? As grandezas derivadas a gente vai obter a partir das grandezas fundamentais. Então, pegou as grandezas fundamentais e combinou elas, até ela com ela mesma, por exemplo, a gente tem 1 metro para a altura, mas para a área a gente tem 1 metro quadrado, então é 1 metro pelo metro, tá? Então é uma grandeza derivada já. No caso, a área, né, seria a grandeza derivada. As grandezas escalares, que são aquelas que não dependem de direção, por exemplo, a temperatura, a energia, ela não depende da direção. Você pode medir a temperatura do seu corpo, por exemplo, com um termômetro em qualquer direção, tá? De cima para baixo, de um lado para o outro, não tem problema. E grandezas vetoriais, por exemplo, velocidade, aceleração, força, elas dependem da direção, tá? Então, se eu quiser levantar, por exemplo, uma cadeira do chão, não adianta eu empurrar ela para baixo. Eu tenho que puxar ela para cima. Então, isso é dizer que ela depende da direção. Então, sempre uma grandeza ou ela vai ser fundamental ou derivada, e escalar ou vetorial. Por exemplo, a grandeza fundamental, massa, ela é uma grandeza fundamental e escalar, porque ela não tem direção. Temperatura, ela é uma grandeza fundamental e escalar. Velocidade, é uma grandeza derivada e vetorial, tá? Aí a gente tem o nosso sistema internacional de medidas, que é basicamente a padronização internacional das medidas das grandezas físicas, tá? Então eu coloquei para vocês uma tabela aí para vocês utilizarem depois, que vai falar aí as 7 grandezas fundamentais, que é massa, comprimento ou o espaço, né? Tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. A gente vai ver esse ano, a princípio a gente vai ver comprimento e massa na cinemática, depois a gente vai colocar comprimento e tempo, perdão, depois a gente vai colocar massa na parte de dinâmica. O ano que vem, lá na parte de termodinâmica, a gente vai falar de temperatura, de quantidade de matéria também, e no terceiro ano a gente fala de corrente elétrica e intensidade luminosa, tá? Coloquei a imagenzinha aí também do SI para vocês, com as unidades de medida aí de cada um, tá? Bom, vamos para o nosso conceito aí, depois que a gente falou de grandezas físicas, vamos falar do referencial inercial. Toda vez que a gente vai fazer uma medida de uma grandeza física, a gente precisa de um referencial. Por exemplo, eu estou parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus. A gente tem a visão de que os carros estão se movimentando. Se movimentando em relação a quê? Em relação a nós, certo? Em relação ao poste, em relação ao ponto de ônibus. Então, o referencial inercial é um sistema de referência em que o seu ponto de referência ele respeita a primeira lei de Newton, tá? Que a gente vai ver depois. No caso, a definição que eu coloquei para vocês é que ela respeita, ela não tem seu movimento alterado, porque ela vai estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Se vocês fizerem uma pesquisa a mais, vocês vão ver que a primeira lei de Newton é justamente isso, tá? Coloquei uma imagem de Einstein observando o nosso conceito de referencial inercial, porque ele foi um cara que trabalhou com referenciais não inerciais, né? Então ele expandiu essa ideia aí, tá? Então, por exemplo, aí, ó, coloquei um GIF para vocês das pessoas pegando o ônibus. Então, ó, as pessoas estão paradas no ponto de ônibus
elas estão paradas em relação a quê? Em relação ao ponto, em relação a outra pessoa. E aí o ônibus está em movimento em relação a eles, certo? Então isso é a ideia de referencial inercial, tá? Bom, a partir do referencial inercial a gente monta o nosso sistema de coordenadas. Então eu coloquei a foto aí de René Descartes, na verdade é uma pintura, né, de René Descartes com um plano cartesiano que a gente já conhece aí um pouquinho, né? Lá das retas, da equação de primeiro e segundo grau, da função de primeiro e segundo grau, né? De procurar pontos no espaço. A gente já conhece um pouquinho do plano cartesiano. Então, o sistema de coordenadas, ele basicamente é uma ferramenta que a física utiliza, mas ela é uma ferramenta matemática que a gente utiliza para localizar pontos e a gente utiliza para se localizar no espaço, basicamente, relacionar as grandezas físicas no espaço. Então, baseado no referencial, que é o referencial inercial. Às vezes é chamado de origem também, o nosso referencial, tá? E, na física, o principal sistema de coordenadas, e o primeiro, né, que a gente vai utilizar, é o sistema cartesiano. A gente tem outros sistemas aí que não são cartesianos, mas que respeitam algumas regras específicas. E eu coloquei para vocês aí a foto de René Descartes, porque é o cara que desenvolveu o plano cartesiano, que são dois eixos, no caso do plano cartesiano, são dois eixos que formam 90 graus entre eles, ou seja, eles têm um ângulo reto aí, né? Ou três eixos que formam um espaço. Então a gente teria um eixo saindo do nosso plano aí, para a gente por enquanto não vai ser tão importante assim, a gente vai trabalhar mais em dois eixos, tá? Bom, e aí, por último, mas não menos importante, notação científica. Notação científica, junto com referencial inercial, grandezas físicas e o nosso sistema de coordenadas, é um dos pilares aí para a gente começar a compreender a física, tá? Então, geralmente, o que a gente precisa saber para conseguir trabalhar com notação científica? A gente precisa saber as regras de números positivos e negativos, tá? Que é a primeira ideia. A gente precisa saber trabalhar com potências, especificamente potências de 10, tá? As regras são as mesmas para quaisquer potências, mas a gente vai usar as potências de 10. E aí, para esse caso aqui, a gente vai trabalhar com arredondamento e com as potências de 10. Então, basicamente, a notação científica é uma maneira de representar de forma reduzida os números muito grandes. Então, eu vou colocar para vocês um exemplo, explicando já como que a gente faz para transformar um número em notação científica. O primeiro exemplo, eu vou falar aí para vocês para um número grande, certo? Então, ó, vamos supor que a gente tenha 38 milhões. 38 milhões é um número grande. 38 bilhões é um número maior ainda. Como que a gente pega esse valor e transforma em notação científica? Primeira coisa, a gente pode definir primeiro quantas casas de precisão a gente quer. Então a gente pode falar que a gente quer uma casa, duas casas, três casas e quantas a gente quiser. Geralmente a gente coloca uma ou duas casas. Isso aqui é o número de casas depois da vírgula, tá, gente? Então, ó, depois da vírgula vai ter esse número de casas ainda. Bom, depois, a notação científica sempre vai ser primeiro dígito entre 1 e 9, certo? Então, não tem 0 e não tem 10, é sempre para notação científica entre 1 e 9. E o segundo e terceiro dígitos, eles podem ser quaisquer valor. O primeiro dígito, ele fica antes da vírgula. E os outros dígitos depois. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem o primeiro dígito, dígito 3, então a gente anota ele. Pô, então eu tenho aqui 3,8 e uma série de zeros. A gente vai usar uma casa de precisão. Então, a partir do primeiro dígito, a gente conta o número de casas. Ó, a partir daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu coloquei o 3,8, agora eu coloco vezes 10 elevado a 10, certo? Então, esse número aqui é o número que vai para o expoente, né? Então, é o expoente do 10, tá certo? Por coincidência, também é 10.
tá? Então tá aí. Então a gente pegou aqui o valor e transformou ele em notação científica. Um segundo exemplo que a gente precisa arredondar, usando uma casa de precisão, a gente poderia ter o 466,08003, por exemplo. Então a gente vai utilizar aí, ó, esse é um exemplo para número grande também, tá? Então, ó, mesmo esquema, primeiro dígito é o 4. Esse aqui vai ser o expoente do 10, o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, como a gente quer uma casa de precisão, eu vou ter 4, o 66, no caso 6, é maior que 5. Arredonda para cima. Certo? Então, se for maior que 5, arredonda para cima. Menor que 5, arredonda para baixo. Arredondar para baixo é manter o número anterior. Então, aqui ficaria o quê? 66 vira 7. E aí a gente coloca vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, o expoente do 10 são 7. Certo? Então, a gente converteu esse número em notação científica. Tá? Bom, e aí, para um segundo exemplo, com números bem pequenos, tá? Então, eu coloquei dois exemplos lá, vou colocar o terceiro exemplo aqui, ficar agora para números pequenos. 0,0000035. Então, mesmo esquema. Qual que é o primeiro dígito diferente de 0? Aqui é o 3, certo? Então, eu vou anotar o 3, 5, porque eu quero uma casa de precisão. E agora, a gente conta a partir da vírgula até o primeiro dígito. Então, ó, a partir da vírgula até o primeiro dígito diferente de 0. Então, a gente vai ter esse valor aqui até aqui, tá certo? Então, quantas casas são? Antes a gente não incluía o primeiro dígito, agora a gente vai incluir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 10 a sexta, porém, como o meu número ele é muito pequeno, ele tem vírgula, a gente vem aqui e coloca um menos, ó, para representar que ele tem vírgula, tá certo? Pessoal, basicamente, para vocês, a gente tem aí os dois exemplos de como fazer, como escrever em notação científica, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo aí para começar os conceitos de física, tá certo? Bom, a gente pode ainda usar as operações, né, que vocês já viram aí. Operações entre notação. Essas operações, né, que são os exemplos aí, elas vão usar basicamente as mesmas regras que a gente tem para outras operações. Por exemplo, ó, 2 vezes 10 à terceira vezes 3 vezes 10 à quarta. Então, ó, multiplica os números de baixo, então 2 vezes 3 dá 6, e em cima usa a regra da potência. Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, vezes 10 à sétima, por exemplo, ou 3 vezes 10 à quinta, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Mesmo esquema, ó. Só que agora a gente vai usar essa operação aqui, tá? A gente vai considerar aqui, ó, aqui é multiplicação, aqui é divisão, tá? Porque aqui é divisão. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5. E aqui, como é divisão, a gente subtrai, é a regra da potência. Vocês já lembram aí, entendem um pouquinho das regras de potência, tá? Então, pessoal, é isso. Em resumo, a física é a ciência que estuda os fenômenos naturais. A gente tem 5 ramos aí, ou 6, dependendo de como a gente olhar, né? Mecânica, termologia e etc. As grandezas físicas, elas têm 4 classificações. O sistema de medida que a gente usa é o SI, tá? Então, a gente vai sempre falar, ó, põe no SI, põe no Sistema Internacional. A gente tem ainda o referencial inercial, tá? Que é baseado aí
na primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia, o sistema de coordenadas que é baseado no referencial inercial, né, nosso sistema vai ser o cartesiano, e a notação científica, que utiliza arredondamento, né, que eu ensinei para vocês já a regrinha de arredondamento, e as potências de 10. Pessoal, olhem esse slide com cuidado, olhem com carinho, vai estar disponível tudo isso aqui para vocês, inclusive as minhas anotações, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí e que esteja claro para vocês, tá? Pessoal, é isso. Boa sorte nos exercícios e qualquer dúvida, só me procurar. Até mais.